Bom dia, Pai do Senhor Jesus seja com todos. Nesta manhã de hoje eu quero render graças ao Senhor por mais um dia, por um respirar, por estarmos aqui de novo, né? Por fazer parte de mais um dia, porque o Senhor nos levantou, o Senhor tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Deus porque Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro. Em meio a muitas lutas e decepções, às vezes tristeza, mas o Senhor permitiu mais uma manhã para nós. Amém? Eu quero deixar alguns versículos aqui para a nossa meditação, que se conta no livro de João capítulo 9, onde vai falar de a cura de um cego de nascença. Ele nasceu cego, né? E vai dizer a palavra do Senhor assim, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que significa mestre, né? Quem pecou, este ou seu pai, ou seus pais, para que nascesse cego? Então ali os discípulos observam, né? E questiona, pergunta quem foi que pecou. Não questiona Jesus, mas ele pergunta para Jesus, mas questiona se foi os pais deles que pecou, né? Se foi ele ou foi os pais. E Jesus responde, né? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Em outra versão diz, para que se manifeste a glória de Deus, né? Então aqui, Jesus explica para os discípulos que aquele rapaz, aquela pessoa, né, aquele homem, nem os pais pecaram, mas era para que se manifestasse nele a glória de Deus. Para que Deus fizesse, né, algo que o homem viesse ver a glória de Deus naquela vida ali, né? E muitas vezes também tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não vamos entender, né? Como muitas vezes a gente pergunta para Deus por que a gente está passando por certa situação, por que nós estamos vivendo algo, por que não muda, né? E Deus, Ele quer fazer através de nós coisas grandes e maravilhosas para que se manifeste a glória dele. Então o que nós temos que pedir? Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, graça e paciência para suportar, né, as adversidades do dia a dia. Porque a palavra do Senhor também vai dizer que Deus, Ele é justo. E que Deus não dá as dificuldades só para os ímpios, né? Que se fosse assim, a justiça de Deus não seria como diz na palavra dele, né? Então ele disse, e ele cita o que? A chuva. Ele disse, vamos dizer assim, a chuva eu mando e mando para todos. Ele não escolhe se manda para bons ou para ruins, né? Para pessoas ruins. Mas quando cai a chuva do céu, cai para todos. E se ele quisesse que a chuva caísse só no terreno das pessoas boas, assim seria. Nem que fosse do vizinho do lado, porque ele é Deus, né? E aqui ele fala que é para que a glória de Deus fosse manifesta na vida daquele homem. E aqui no versículo 4, continua dizendo assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então ele diz assim, que convém a Deus, né, que ele faça a obra dele, né, durante o dia, porque a noite é para descansar. Então que nós devemos descansar no Senhor, né? Que a glória de Deus venha se manifestar em nós e que nós vamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E aqui ele continua dizendo, para nós encerrar, aleluia. E aqui ele continua dizendo, né? Versículo 5.
enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele diz assim, enquanto eu estou aqui, nesse mundo, eu sou a luz do mundo, né? Ele é a luz do mundo. E depois que ele for para o Pai, ele deixou o Consolador, né? Para que nos guiasse, para que nos mostrasse o caminho, continuasse no caminho em que ele nos deixou. E que ele deixou para que nós seguíssemos, né? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siquém, que significa o enviado. Foi para lavar-se e voltou vendo. Jesus poderia muito bem ter tocado naquele rapaz ou ter falado, fique curado, mas aprove a ele que ele fizesse aquele lodo, cuspisse na terra, fizesse, e tocasse nos olhos daquele homem para que ele fosse curado. E disse, vai lava os olhos no tanque, né? E aquele homem foi e ficou curado, né? E não voltou mais a ficar cego, ele voltou a ver, voltou a enxergar. Então que nesta manhã de hoje o Espírito Santo de Deus venha tocar, aleluia, nos nossos olhos, venha visitar nossa mente, nosso corpo físico e espiritual, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Que nessa manhã de hoje, tudo que o Senhor preparou para nós fazer, que nós venhamos fazer com honra e decência, que venha ser executado para a glória de Deus, né? E que nós venhamos abrir a nossa visão espiritual, porque muitas vezes nós enxergamos, né, com os olhos físicos, mas é o espiritual que precisa ver, como Deus quer que nós venhamos ver, né? E que o Senhor lança por terra a maldade, tudo aquilo que não provém dele, e que nós venhamos ser segundo a vontade de Deus, e não a nossa. E que o nome dele seja exaltado. Pai, nesta manhã de hoje eu quero render graças a Ti pela Tua palavra, quero agradecer por esse momento na Tua presença, quero colocar este dia nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que nós temos que viver a preocupação daquele dia que nós estamos vivendo, que nós não devemos se preocupar com o dia seguinte, porque muitas vezes nós não se preocupamos somente com o dia, aquele momento que nós estamos passando, mas nos preocupamos com o próximo ano, nem sabemos se vamos chegar lá, mas nós estamos preocupados com o mês seguinte, com o final do ano, com o ano de 2025, que nem sabemos se nós vamos alcançar. Mas que o Senhor venha, meu Deus, colocar em nós um espírito de mansidão, um espírito de autoridade, um espírito de sabedoria, para que nós vamos esperar no Senhor com paciência. Como o salmista Davi falava, esperei com paciência no Senhor, né? E Ele fez. Então é esta paciência que nós temos que ter, esperar nele com paciência, porque Ele vai fazer coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas. Que neste dia de hoje, nesse segundo dia da semana, que o Senhor venha fazer coisas grandes e maravilhosas, e que nós venhamos glorificar, mas que nós venhamos enxergar a Tua boa, perfeita vontade, né? Porque ela é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus. Que nós venhamos viver essa vontade de Deus, e que Deus venha fazer o extraordinário dele acontecer em nós, né? Essa segunda-feira, Senhor, prepara e nos guarda, continua nos dando livramento, Senhor. Continua nos fortalecendo, repreendendo todo espírito de enfermidade, de contenda, aleluia. E colocando em nós, Senhor, aleluia, amor em nossos corações, para que nós venhamos fazer a diferença, Pai. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós seremos a diferença, para a honra e glória do Teu nome. E nos ensina, me ensina, Pai, a ministrar a Tua palavra, não como eu quero, mas como o Senhor quer que seja. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós.